Que todos vocês sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto podcast da Livraria e Sebo The Book House. Eu sou a Célia Regina e hoje eu tenho a honra de conversar com a psicóloga Gabriela Pedrosa, que vai nos ajudar a entender temas super importantes para quem tem filhos, para quem trabalha com crianças, ou simplesmente quem está por dentro do que acontece no universo digital das nossas crianças e adolescentes. Vivemos numa era em que as redes sociais, a inteligência artificial e as plataformas digitais fazem parte do dia a dia dos nossos pequenos. Mas essa realidade traz desafios e preocupações que não podemos ignorar. No episódio de hoje, vamos falar sobre 3 pontos essenciais: a adultização das crianças nas redes sociais, o impacto da inteligência artificial na saúde mental dos jovens e, por fim, os crimes digitais em plataformas como o Discord, que envolve nossos filhos e alunos. Então, fique com a gente que essa conversa promete trazer muito conhecimento, dicas, práticas e, claro, cuidado para proteger quem a gente ama. Boa noite, Gabriela. Boa noite, eu estou lisonjeada de estar aqui participando. Obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga infantil atualmente. Eu sempre tive uma afinidade com o público infantil, mas especificamente eu tenho recentemente trabalhado com crianças autistas na assistência junto com as mães. Então, eu trabalho como terapeuta de crianças autistas, mas também ofereço uma orientação e também ajudo no manejo de cada um dos casos junto com as mães atípicas. Gabi, primeiro seja muito bem-vinda, né? E esses 3 pontos que nós vamos falar hoje, que é a adultização nas redes sociais e também o Discord, né, que vem aí trazendo muita preocupação, né, para os pais. Explica para a gente o que significa a adultização das crianças nas redes sociais e quais são os principais sinais que podemos identificar. A adultização é um tema que vem ficando cada vez mais em alta e agora viralizou devido a um vídeo do youtuber Felca. Ele publicou um vídeo que relatava a maneira como várias crianças ficavam expostas nas redes sociais. Muitas vezes essa exposição era feita por parte dos pais ou de terceiros que eram próximos. As crianças, elas dançavam essas músicas erotizadas. Sim. E na mente delas, elas provavelmente não sabiam o contexto que aquilo poderia ter. Mas na mente de uma pessoa adulta que sabe que aquilo tem um duplo sentido, aquilo pode ter outro tipo de conotação. Então, culturalmente, no Brasil, a adultização de crianças não é uma coisa recente. Mas devido a essa influência do Felca no YouTube, várias outras pessoas souberam e ficaram atentas com relação a isso, e inclusive foi levada essa pauta para o Senado. Então, é um conteúdo que gera uma movimentação política e também gera um debate ideológico, porque esses pais e outras pessoas adultas, como está expresso no ECA, eles são estritamente responsáveis pelo bem-estar e pela integridade de menores. E por que eles não estão fazendo isso? E por que isso não está sendo seguido? Exatamente. E aí, até os pais ficam achando bonitinho a brincadeira, né? Geralmente é uma coisa que tá todo mundo fazendo, tá uma moda no TikTok, no Instagram, vamos colocar a criança para fazer, ou então a criança, por não ter essa limitação e essa supervisão das telas, porque a adultização ela pode ocorrer de 2 formas. Ou no conteúdo que a criança consome, que não tem essa moderação do que é para a criança e o que não é. O YouTube tem o YouTube Kids, mas o Instagram não tem uma versão para crianças, o TikTok também não. Então não tem essa moderação.
E outra forma que essa adultização pode ocorrer é na vestimenta, na forma de se portar e na publicação desses vídeos e fotos. Entendi. E de que forma essa exposição precoce a conteúdos e comportamentos adultos pode impactar o desenvolvimento emocional e psicológico dessas crianças? Nessa fase da infância é uma fase de muitas descobertas. Então, quando existe esse processo de adultização, é como se elas estivessem pulando etapas. Elas estão consumindo conteúdo sabendo a respeito de coisas que não são para a faixa etária. Então, é como se fosse um desenvolvimento atropelado e um desenvolvimento avançado demais e que não deveria ser assim. E aí a criança deixa de viver a coisa gostosa de ser criança, a brincadeira, a infância, a ludicidade, para já estar se envolvendo com temas, com músicas, com vestimentas que não são adequadas para essa época. Inclusive, uma das influências que podem ocorrer é justamente a maneira como elas percebem o consumo e a própria identidade atrelada a ele. Porque atualmente é muito comum que as pessoas comprem coisas pela internet. É muito popularizada a loja da Shein. Várias pessoas compram na Shein, tem roupas exclusivas de lá. E infelizmente a Shein não tem esse discernimento do que é uma roupa para o público infantil ou adulto. E o que acaba acontecendo é que geralmente as roupas para o público adulto são só diminuídas de tamanho e colocadas para o público infantil. Então essa criança começa a usar uma roupa que ela vê a mãe usar, mas a mãe dela é uma mulher adulta e é uma criança. Ela é uma criança, não encaixa esse tipo de vestimenta, esse tipo de apresentação. E isso pode ter um risco tanto na vida real quanto no âmbito digital, porque já vai trazer outra conotação para a forma como quem está vendo aquela publicação vê o corpo daquela criança. Porque pode estar exposto, pode ser uma roupa curta, pode ser uma roupa que não tem digamos assim, não tem uma modéstia. Sim. Para a criança. Às vezes eu percebo que as mães, elas fazem isso também para as crianças estarem nas mídias e até ser um lado financeiro para elas, né? E isso faz com que é um abuso, né? Na realidade, um abuso a essa criança, não é? Por querer até que ela vista a mesma roupa que eu estou vestindo, não é? E com certeza a criança, ela não está entendendo nada disso, ela só está achando que é bonitinho, não é? Mas ela precisa do adulto para ter esse discernimento. O adulto, como ele tem uma cabeça mais formada, ele já sabe o contexto e como aquilo pode ser percebido por outros adultos, ele tem a função de orientar. Você pode achar bonito, mas não pode usar, porque não é para a sua idade, porque não é o momento agora de estar usando essa roupa, ou de estar se apresentando dessa forma na internet, e saber orientar a criança também. Com certeza. E como as redes sociais incentivam e contribuem para essa adultização? Bom, tem essa parte do algoritmo, que o algoritmo ele não filtra a maneira como aquilo pode ser nocivo, dependendo da idade, mas sim pelo conteúdo do vídeo. Então, para um adulto, aquele conteúdo pode não ser nocivo de uma forma extrema, porque o adulto já tem uma maturidade para lidar com temas mais sérios. Só que uma criança, ela não vai ter esse mesmo discernimento. Ela pode levar aquilo muito mais a sério. Então, retomando essa questão da renda, aplicativos como o Kawaii, o TikTok, eles possuem uma monetização. E aí muitas mães, muitos pais veem nisso uma oportunidade de transformar a criança numa fonte de renda. Postar a criança fazendo a dancinha do momento, fazendo vídeos mostrando o brinquedo novo que ela ganhou, ou então a maquiagem que ela gostou,
Isso também pode ser uma forma de gerar engajamento e, com isso, ter uma nova forma de renda. Mas aí o dinheiro, ele pode vir, mas o efeito que isso gera nessa criança é algo que, infelizmente, o dinheiro não vai poder apagar, né? É que, na realidade, os pais, eles estão ganhando. A criança está trabalhando no lugar deles, não é? E que orientação, Gabriela, você daria para os pais que querem proteger seus filhos? Protejam a maneira como eles são expostos na internet, porque não tem uma forma de apagar. A internet, ela tem uma forma de armazenar várias coisas. E, infelizmente, tem certas coisas que não podem ser apagadas. E mesmo que a gente delete da nossa rede social, não dá para ter uma garantia de que a outra pessoa vai ter acesso àquilo da rede social dela. Então, fotos que exponham a criança, fotos em que a criança está nua, tomando banho, fotos com roupas de banho, piscina, que não sejam modestas, que não estejam cobrindo a criança, e até mesmo fotos que exponham o local onde a criança estuda. Porque geralmente muitas mães se empolgam e tiram foto o primeiro dia de aula, e aí aparece a nomenclatura da escola. Isso pode expor a criança a uma pessoa que está querendo saber onde é que ela está, qual é o horário. Nesse caso, se eu estiver assistindo algum vídeo e eu perceba que essa criança ela está sendo abusada nesse sentido de divulgação, eu poderia denunciar essa pessoa? Sim, existe um mecanismo no Instagram e no TikTok para fazer essa denúncia e por que essa denúncia está sendo feita. Mas aí tem tudo envolvendo um contexto de como é que está acontecendo esse vídeo, em que contexto esse vídeo foi exposto e por quê. E aí tem alguns conteúdos de pessoas mal intencionadas que percebem uma coisa que quem não tem esse pensamento pervertido não percebe. Um vídeo de uma criança se alimentando. Ela pode estar comendo uma banana, ou então chupando pirulito, chupando o dedo, chupeta. É uma coisa normal, a gente vê aquilo, é uma criança, ela está descobrindo o mundo e por isso ela experimenta a maneira de se alimentar. Mas aí para uma pessoa que não tem essa visão inocente, aquilo ali pode ser um objeto que pode ser substituído por outra coisa e aí ser levado a um conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Nossa. Inclusive, recentemente, houveram casos nacionais e internacionais de pessoas que utilizavam-se de vídeos de crianças fazendo coisas corriqueiras, só que elas estavam, de certa forma, em uma posição, em um ângulo mais aberto, ou então fazendo alguma coisa com as mãos, com a boca, e utilizavam-se do Photoshop para manipular esses vídeos e essas fotos e produzir conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Então, até mesmo fotos que não tem nada de explícito, que não tem nada dessas coisas que eu relatei aqui para ter cuidado, podem também ser uma forma, uma arma para as pessoas que têm essa intenção, essa má intenção, de transformar esse conteúdo em algo nocivo envolvendo as crianças. Quanto perigo. E como a escola pode ajudar crianças e adolescentes a lidarem melhor com essa realidade? Essa pauta de escola é uma parte muito delicada, mas ela é importante e é preciso ser discutido a respeito dela, porque existe uma orientação para professores, para que quando houver as reuniões entre pais e mestres, fazer essa orientação de educação sexual com as crianças. Só que essa é uma pauta que é muito controversa, porque infelizmente houve uma deturpação do que é esse tipo de educação e para que isso serve e por que isso precisa ser ensinado. E no caso dos professores, existe também
a disponibilidade. Muitos casos de abuso que ocorrem dentro de casa não são descobertos por outras pessoas da família, mas podem ser descobertos por professores. Sim. Que estão ali envolvidos e percebem um comportamento da criança que não condiz com as outras, percebe que existe uma dificuldade dessa criança em se relacionar de uma maneira saudável com as outras, e aí a partir desse contato do professor com o aluno, essa criança pode relatar para o professor o que está acontecendo em casa. E aí essa orientação dos professores é importante para quando o caso de as pessoas em casa não serem um porto seguro, que deveriam ser, né? Infelizmente, existem casos em que não se pode ser totalmente deixado para as pessoas de casa fazerem essa orientação, porque são as próprias pessoas de casa que estão fazendo esse mal para a criança, e aí essa função de orientação e acolhimento pode ficar na escola também. Aí no caso como esse, os professores observando, eles já podem chamar diretamente o conselho tutelar, ou eles ainda encaminham comunicado para conversar com esses pais? Sim, é importante fazer essa orientação a partir do momento em que vem um relato da criança, a partir da criança, e esse relato deve vir de uma forma em que não seja coagida. E se essa criança... Essa criança tem que dizer espontaneamente. E se essa criança ela não relatar nada? Ela vai demonstrar de outra forma para o professor. Qual seria essa forma que a criança ela demonstra? A forma que a criança demonstra seria se afastando dos colegas, expressando um comportamento hipersexualizado que não condiz com a fase da infância, que não condiz com ela saber o porquê daquilo acontecer e como que aquilo acontece, na fala, no que ela diz para as outras crianças do que acontece, na maneira como ela brinca. Eu, no meu trabalho como psicóloga, eu vejo que a brincadeira da criança é um ensaio do adulto. É um ensaio para a vida adulta. E quando a vida adulta, ela entra no mundo da criança de uma forma brusca, agressiva, isso se transmite para a brincadeira, se traduz na brincadeira. Então, na forma da criança brincar, na ludicidade, ela vai demonstrar certas atitudes que ela percebe adultos fazendo com ela. E aí tem esse olhar atento do professor em ver como é que essa criança está brincando, como é que ela está se comunicando, por que ela está falando de uma forma hipersexualizada sobre diversas coisas que ela não deveria saber, ou não deveria saber com tantos detalhes. Então, é uma forma do professor se tornar mais atento a essa questão. Pais, mães, protejam seus filhos. Agora que entendemos como a adultização nas redes sociais pode afetar nossas crianças, vamos avançar para outro tema que também está revolucionando o mundo dos jovens: a inteligência artificial. Como essa tecnologia influencia a saúde mental deles? Vamos descobrir? A inteligência artificial e a saúde mental. Gabriela, quais são os principais benefícios da IA para o desenvolvimento e aprendizado das crianças e adolescentes? Falando em inteligência artificial, que pode ser usada, infelizmente, para um uso deturpado de imagens de crianças na internet, a inteligência artificial não é de todo mal. Ela está aí e ela está para ficar. Não tem mais como a gente evitar que ela vai ser um recurso, uma ferramenta fixa em diversos aspectos, para estudos, para trabalho e entre outras formas de desenvolvimento de conteúdo. E a IA ela está sendo utilizada como uma ferramenta auxiliar.
Então, crianças e adolescentes podem utilizar da IA para resolver uma questão que está difícil na escola, ou então ter acesso a uma fonte de mídia, as quais elas ainda não têm em mãos, ou seja, se for um livro que elas não têm acesso, elas podem pedir para a IA fazer um resumo ou dizer mais ou menos como é o foco, o ponto da história. Também pode ser utilizado para pesquisas mais aprofundadas em temas variados, porque a IA tem esse benefício de juntar várias fontes que determinam aquele tema, e aí não é necessário fazer toda essa pesquisa em cada uma dessas fontes individualmente. Então, é uma ferramenta que poupa tempo e que pode ser utilizada para melhorar de diversas formas e amplamente o conhecimento. Só que tudo tem um lado negativo. Sim. Quando se trata da internet, sempre tem um lado positivo e negativo. Com relação ao lado negativo da IA, ela pode ser uma forma de dificultar o fortalecimento do senso crítico. Infelizmente, ainda tem essa questão de não fortalecer as próprias ideologias. E aí o que acontece? Muitas pessoas vão para o ChatGPT ou qualquer outro modelo de IA para perguntar a respeito de um determinado tema e não chegam às próprias conclusões. Elas precisam que a IA resuma e diga para elas o que é e como deve ser, para assim elas se apropriarem daquilo e tirar suas próprias conclusões. Então, na fase de amadurecimento, da pré-adolescência para a adolescência, é uma fase de fortalecimento da identidade. A pessoa vai decidir o que é que ela gosta, o que não gosta, o que ela quer, o que não quer, o que concorda e o que não concorda. Só que a IA, ela pode estar facilitando até demais esse acesso a uma ideologia, a uma forma de pensar, e isso causa uma dependência que não facilita o senso crítico, a conclusão própria de determinado tema. Uhum. Ô Gabi, mas esse jovem também, ele de repente, ele nem pode, eu percebo que vai traduzir algo que a inteligência artificial também falha ali para ele, não é? Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa, e foi um fato que ocorreu em Garanhuns, de um jovem conversar com a IA, e ele relatou uma discussão entre os pais. E ele disse, ele conversando com a IA, né, com a IA, ele falou que não queria mais ver os pais brigando. E o que eu devo fazer para não vê-los mais brigando? Aí a IA disse, simplesmente não volte para casa. E aí ele entendeu de uma forma diferente, né? Ele foi e comprou uma corda e cometeu suicídio na escola, né? Ele tinha por volta de 12, 13 anos de idade, né? Então, eles não vão ter essa maturidade, né? Alguns, eu falo assim, alguns não, muitos, não vão ter essa maturidade de traduzir essa conversa, não é, com a inteligência artificial. Então, uma característica da adolescência é justamente essa rebeldia. Na psicologia, a gente entende porque o lobo pré-frontal do cérebro não está totalmente formado, então não tem esse autocontrole, não tem essa capacidade de ponderar as decisões de uma maneira ideal. Então, a IA, ela pode ser uma coisa benéfica, mas quando ela não é bem moderada, quando não se tem essa noção do que se aplica ou não, pode ser algo nocivo. Existem modelos de IA que são relacionadas à formação de personagens. Então, a criança, o adolescente, ele pode criar uma personagem de um filme, de um desenho que ele gosta e interagir com aquele personagem. Só que, em diversas formas, isso pode criar, para a psicologia, uma relação parassocial, que é quando não se tem uma relação direta, mas se cria uma versão daquela relação na cabeça, e aí se acredita que tem um vínculo muito mais forte do que realmente é.
Isso acontece bastante com celebridades e também com influencers na internet. A Virgínia é um dos casos. Muitas pessoas não conhecem a Virgínia intimamente, mas eles falam sobre ela, pensam sobre ela e se importam com tudo que acontece na vida dela como se a conhecessem pessoalmente. Então, isso é uma forma nociva de que as IAs elas podem misturar a realidade com a ficção e aí pode haver uma deturpação do que é aquilo de fato e o que a pessoa acha que é. Houve um caso nos Estados Unidos de um jovem que criou uma namorada por IA, e essa namorada era uma personagem que ele gostava muito, e aí essa personagem disse para ele que se ele quisesse ficar com ela, ele iria para o outro lado. Então ele interpretou isso como um suicídio, ele cometeu suicídio por interagir com essa IA, e ele entrou naquela narrativa, naquela conversa e não soube distinguir o que era real e não era. Então, a IA ela pode ser uma forma de aproximação de entretenimento, mas como todas as outras interações de menores de 18 anos na internet, elas devem ser moderadas. Quanto perigo. É. E como os pais e educadores podem monitorar e orientar o uso dessas tecnologias? Existem aplicativos espiões que os pais podem instalar. Existe também o diálogo, a conversa e a compreensão, de saber por que aquele pai está pedindo que o filho dê o celular para ele. Não é uma invasão de privacidade, quando aquilo é consentido e é também para o benefício do adolescente. Então, qual a idade correta para... Existe uma cartilha chamada #menos-telas, e essa cartilha indica todas as faixas etárias em que é indicado fazer essa apresentação das telas. Crianças até 2 anos, 0. Crianças na primeira infância, 2 horas somente, supervisionada pelos pais, e adolescentes têm maior privacidade, mas essa privacidade ela não é toda. Tem certos sites que o próprio pai ou a própria mãe, o provedor de internet pode auxiliar eles a bloquearem esses sites que não são legais para esse adolescente estar consumindo. Então, isso é uma das formas de proteger e orientar na supervisão dos pais. Eu acho que... Será que 70% supervisiona? Sim, porque tem essa diferença de gerações. A minha geração, ela nasceu na era tecnológica. Já tinha computador, já tinha internet, já se sabia como era que funcionava. E os pais e as mães dessa geração são muito analógicos ainda. Os pais da era analógica ainda têm uma dificuldade para compreender os filhos da era digital. Então é muito importante ter essa orientação, esse conhecimento do que é cada coisa, como cada coisa funciona, se informar principalmente, para depois orientar. Porque através do conhecimento de como as coisas funcionam, é possível ter essa noção do que está acontecendo, qual é o tipo de conteúdo que aquele adolescente está consumindo e o quanto que ele está consumindo. Porque uma grande quantidade de horas também pode ser nociva. Uma grande quantidade de horas de uso de internet pode ser nocivo também. E quais são os sinais que indicam que uma criança ou adolescente ela pode estar sofrendo algum impacto negativo relacionado a essas tecnologias? Seria o uso excessivo, seria a dependência e também o incômodo de ficar algum momento longe das telas, seja o celular, seja o computador. No caso do celular, ele é um pouco mais complicado, porque é algo que pode se levar para qualquer lugar. O computador, ele precisa estar em um local determinado,
precisa ter um processo para ligar e desligar. Então, psicologicamente, isso vai criando um distanciamento daquela tela, e o celular não, é só tirar do bolso e usar. Então, no caso desses dispositivos, pode haver aplicativos de bem-estar digital que indicam a quantidade de horas que aquele aplicativo está sendo usado, e também indicam quais aplicativos, quais sites estão sendo utilizados, e é possível que os pais monitorem a rede, a partir da rede de internet, quais são os sites, quais são as quantidades de horas que aquele adolescente está consumindo aqueles conteúdos. Tem que estar preparado para tudo isso. É. E como podemos, assim, preparar essas crianças e adolescentes para um futuro cada vez mais conectado e dominado pela IA, sem comprometer a sua saúde mental? É importante saber ter essa noção de disciplina e autodiscernimento, de saber se perceber e perceber o que é que está acontecendo fora da tela, o que é que está acontecendo na vida real, e perceber que provavelmente ela está perdendo muitas experiências. A adolescência só se vive uma vez, Sim. a infância só se vive uma vez, e a maioria é vida adulta. O tempo de infância é curtíssimo, a adolescência é rápido. Então, tem que ter essa lembrança de que aquilo ali não é para sempre. E aí a pessoa vai perder várias experiências porque ela estava no celular, porque ela estava jogando. Nesse caso da criança, a criança ela não vai saber assim, distinguir o horário que ela vai sair, olha, você vai ficar 1 hora no celular. Criar uma rotina para ela, né? Celular, vamos passear a bicicleta, vamos dar uma volta no parque, vamos, né, fazer uma outra atividade. Isso aí são os pais, né? Sim. Isso que vai criar essa rotina com os filhos, não é? Para que eles possam ter também uma vida social, né? Porque a maioria que eu vejo, assim, um pouco que eu vejo, por exemplo, no meu âmbito de trabalho, as mães, elas já colocam o celular para as crianças ficarem quietinhas. Porque a tela, ela prende a criança. É uma forma de hipnotizar a criança por alguns minutos ou algumas horas, enquanto a mãe está fazendo outra coisa. Tem mães que eu escuto que até falam assim, não, enquanto ele está aí, eu também estou no meu. E aí a gente pensa, poxa, ela não sabe nem o que está falando, porque está sendo assim um estopim ali lá na frente, né? Porque ou ela, ou essa criança, ele pode ter uma reação, né? Uma reação violenta, né? De repente ela pedir o celular e ele não quiser entregar, ele jogar o celular até mesmo para machucá-la, né? Como eu também já presenciei casos assim, não é? Gratidão por você ter vindo participar do nosso podcast aqui na Livraria e The Book House. Eu que agradeço pelo convite, eu estou lisonjeada de estar aqui, de participar e também de trazer um pouco do meu conteúdo e também demonstrar que é possível ter uma relação saudável com a internet, com as telas, e que é possível que crianças e adolescentes desfrutem da juventude que eles têm sem ter esse grande consumo de telas para separar eles dessas experiências. Eu vejo você com um caminho pela frente, eu tenho certeza que eu ainda vou escutar falar muito sobre você. Eu desejo para você, assim, muito sucesso, uma carreira de muito sucesso. Né? Obrigada. Mas também não esqueça de falar aqui pra gente o seu Instagram e onde você está atendendo. Eu estou atendendo na Clínica Acolher e o meu Instagram é gabriela.p.lira.
Ah, você também me falou que faz um trabalho social. Sim, eu atendo na Pestalozzi também. Pessoas com certeza vão lembrar muito de você. Os pais que estão indo à sua procura na Pestalozzi, né, ou na Clínica Acolher, ou em outra clínica, com certeza não vai esquecer de você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.